Fala família, seja bem-vindo ao meu canal. E para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Sou. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você acredita em milagre? Hoje nós vamos contar um testemunho da Denise, ela que foi curada de um tumor no coração. Então, antes de mais nada, você já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, curte, comente, compartilha, espalha para geral e vem comigo! Não pare de dançar, sente o clima, joga as mãos pra cima, saca só, vem comigo, escute essa rima. Vem com o Thiago Sou, vamos alegrar, escute o som, vem com a gente. Não pare de dançar, sente o clima, joga as mãos pra cima, saca só, vem comigo, escute essa rima. Shalom, meu nome é Deise. Você acredita em milagre? Eu sou um milagre. Há 4 anos e meio atrás, eu tive uma isquemia, do nada, foi no momento mais feliz da minha vida. Eu tinha acabado de ser pedida em casamento, eu fui fazer uma visita na casa de uma enteada minha e lá aconteceu. No dia seguinte, dentro da minha casa, eu tive um AVC. Eu sou socorrida pelo meu noivo, pelo meu filho primeiramente. O meu noivo me levou para o hospital e lá eles fizeram a medicação e tudo mais, fizeram os primeiros socorros e eu voltei para casa. 3 dias depois eu fui até o médico que cuida de mim na clínica da família. Lá eu achando que ele fosse me passar para um neuro, ele me pediu com urgência para ontem um exame de um cardiologista, um ecocardiograma. E me intimou que eu levasse esse exame para ele no dia seguinte, que pelo SUS não ia ter como ser feito. Eu falei com meu noivo, ele pagou o exame e nós fomos no dia seguinte fazer o exame. Chegando lá no consultório, o médico que fez o exame em mim e disse que eu era uma bomba relógio e que se ele tivesse o poder de me levar para uma mesa de cirurgia naquele exato momento é o que ele faria. Diante disso, eu fiquei meio que baqueada, chorosa, mas confiante. Ele chamou o filho dele, ele confirmou o quadro, ele conversou comigo e disse que ia me indicar para um hospital grande que pudesse fazer a cirurgia. Eu saí de lá com um laudo do que estava acontecendo. Eu fui direto para a clínica da família, entreguei ao Dr. Alan e ele falou que o que ele podia fazer por mim, ele já tinha feito. Ele não podia fazer além daquilo ali, porque ele também não tinha esse poder, porque não tinha que passar pelo X-Reg. E aí começou a batalha, começou a luta. Eu voltei para casa, contei aos meus filhos, a minha família, e no dia seguinte a gente foi parar no Instituto do Coração. Mas chegando lá, recebemos a notícia de que o médico a quem o médico que tinha diagnosticado, o Dr. Renato, tinha indicado, ele tinha acabado de entrar de férias, só voltava um mês depois. Eu voltei para o Dr. Renato, chorando, disse para ele que eu não queria morrer. Ele falou assim: você não vai morrer, volta para casa e fica em paz. E eu voltei para casa. Foram dias assim, de medo. Não vou dizer que eu não tive medo, eu tinha muita fé, mas eu tive muito medo. Afinal de contas é algo que eu não tinha passado por isso ainda, E o que ele tinha me dito que eu era uma bomba relógio, isso para mim ficou na minha mente. Eu tinha muito, mas muito medo às vezes de morrer dormindo. Que ele disse que poderia acontecer a qualquer momento. Então, como eu já tinha casamento marcado, já tinha dado entrada nos papéis, e eu já tinha voltado no Instituto
durante algumas vezes, da última vez que eu fui, eu recebi a proposta de uma pessoa lá dentro de simular um desmaio, passar mal na frente do instituto para poder que eu fosse socorrida, né? Depois que você for socorrida ali, você conta o que você tem. Eu lembro que eu abracei essa pessoa e disse para ela assim: o meu Deus é o Deus do impossível. Ele não faz nada pela metade. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E que não era para que eu me vendesse, entendeu? E comesse o manjar, entendeu? Me vendesse por um prato de lentilha. Isso veio na minha mente assim. Eu falei, eu não vou negociar. E dali eu abracei a pessoa e fui embora. Entrei no carro. Falei, Arnaldo, vamos embora, que a gente tem um casamento, né? Um noivado para poder programar. E pedi a ele para ele poder me levar para o Mercadão de Madureira. Lá eu andei o Mercadão de Madureira inteiro, né? Fiz algumas ligações, eu fiz contato com algumas pessoas. Pedi a uma amiga, uma irmã da igreja, para poder a filha dela fazer uma trança para mim. Eu queria um girassol bem grande, que eu queria causar. Aí nisso a gente comprou algumas coisas, né? Andamos bastante, almoçamos e fomos embora. Fomos lanchar com meus filhos. Quando chegou em casa, a gente estava na mesa de café com as crianças, né? Lanchando. E meus filhos estavam reunidos quando meu telefone tocou e eu estava na cozinha. Eu atendi o telefone e era uma pessoa do instituto, da recepção, perguntando se tinha como eu voltar no dia seguinte de manhã, e ele conseguiu uma médica para poder me atender no dia seguinte, às 7 horas da manhã. Eu voltei para a sala radiante e dei a notícia para eles, né, que no dia seguinte eu tinha conseguido a médica. E nesse dia eu não saí de lá. Ela me internou e me disse que o médico que tinha indicado para que eu fosse internada lá era o mestre dela. Porque o médico que ele tinha indicado tinha recusado me atender. E devido a ele ter recusado, foi que eu passei por tudo isso, fui para casa e no dia seguinte eu consegui o atendimento. E ali eu fui diagnosticada com o mixoma, fiz todos os exames, fiquei internada. Veio, né, o medo, é claro, porque era a primeira vez que eu estava passando por isso, mas que também veio muito mover de Deus, muito crescimento, muita presença, sabe? Ali eu passei por tanta coisa, eu vi tanta coisa. Eu estava verdadeiramente guardada, sabe? Para poder passar pelo processo. E aconteceu a primeira cirurgia. Não foi fácil porque eu fiquei em coma, eu fiquei entubada durante 3 dias, né? Eu tive algumas crises de arritmia. Graças a Deus eu não precisei, só foi mesmo a retirada dos mixomas. Eu não precisei trocar válvula, né? E aconteceu isso. Eu acabei vindo para casa, né? Me recuperei, graças a Deus. Mas 1 ano e 7 meses depois aconteceu a mesma coisa com a minha filha. A minha filha passou mal, eu a socorri, levei para o hospital. Não foi exatamente assim, ela foi a outros hospitais e tudo mais, teve todo aquele processo, né? Até chegarmos no hospital grande, onde ela foi diagnosticada também com mixoma, né?
E 1 ano e 7 meses depois, a minha filha passou pela cirurgia também. Foi detectado que era uma doença, né, congênita, né, que passava de mãe para filho. E aí ela fez a cirurgia, correu tudo bem, graças a Deus. Ela não toma medicação, que é o que eu tomo, né? Ela teve uma suspeita, né, de ter que colocar marca-passo, mas graças a Deus a mão de Deus estava ali firme, entendeu? Nada disso aconteceu. A minha pequena saiu de lá sem tomar uma medicação, sem tomar uma dipirona, entendeu? E é assim, graças a Deus, até hoje. Há 7, 8 meses atrás, eu precisei passar pela cirurgia de novo. Fui muito debilitada para dentro do hospital, né? Achando que eu estava com alguma doença que eu não tinha diagnosticado, o médico nenhum descobria, né? Um dos médicos falou que poderia ser fibromialgia, mas não foi diagnosticado, né, com certeza. E como ele sabia que o meu quadro era de mixoma, imediatamente ele pediu, né, um ecocardiograma. E eu só estava na emergência do hospital, da onde eu tinha operado. E entrou um anjo e falou assim: pede um eco dela, só por desencargo de consciência. Ele pediu o eco e imediatamente foi diagnosticado o mixoma. Eu estava com esta minha filha e o meu esposo. E ela saiu de lá me deixando, porque eu precisava ficar para poder fazer a cirurgia, internada e cuidar do que já estava acontecendo, das debilidades que eu estava passando. Eu estava com a tireoide, né? Ela tinha mudado de hipotireoidismo para hipertireoidismo. E isso agravava o meu quadro. O que acontece? Quando eu fui internada, o médico que veio me dar as boas-vindas, né, ele também, né, conversando, dizendo para mim o porquê que eu estava lá e o que eu estava passando, eu disse para ele que a minha filha, algum tempo atrás, né, alguns anos atrás, também passou pela mesma coisa. Ele falou: e ela operou aqui? Eu falei: não, ela operou no hospital da Marinha. Aí ele: nossa, eu sou de lá também. Eu vou te fazer um pedido. Eu quero fazer um exame na sua filha. Avisa para ela poder me procurar lá no hospital. E assim foi feito. Eu disse para ela ir procurar o Dr. Fábio no Hospital da Marinha. E foi diagnosticado na minha filha também o mixoma. Assim, como ela tinha, né, a minha netinha pequena, eles pediram para que ela fosse para casa, né, conversasse com a minha neta, preparasse as coisas para poder voltar para dentro do hospital de novo para se internar, fazer a cirurgia, já que eu já estava internada. Eu no Instituto do Coração em Laranjeiras e ela no Marcílio Dias. Aí ela foi em casa, preparou tudinho, né? Voltou no dia que eles marcaram para ela poder se internar. Internada, ela ficou alguns dias. Quando eles deram uma alta para ela ir em casa e voltar somente para a cirurgia, porque já tinham sido feitos todos os exames e ela estava bem, ao contrário, né, de mim, que estava cuidando ainda do quadro para poder chegar à mesa de cirurgia. Tá, ela foi para casa e nós soltamos fogos de artifício, né, pedindo, agradecendo. Eu dizia que eu estava dançando pelos corredores do hospital como Davi, sabe, adorando a Deus, porque a minha filha estava voltando para casa, ia matar a saudade da minha netinha. Então eu estava assim, dia de festa. Mas nesse dia eu tive a visita de 2 sobrinhas minhas, né, 2 intercessoras, Paloma e Stephanie. E nesse dia, que quando elas acabaram de entrar no meu quarto, entrou o neurocirurgião para poder me dar um laudo, né, do que tinha acontecido, que eu já sabia, né, mas que não sabia da gravidade. Que eu estava com 4 aneurismas na cabeça, né, e ele tinha ido dizer que a opinião dele, né, como especialista,
quadro de que ele preferia que eu operasse primeiro a minha cabeça do que o meu coração. Mas o médico cardiologista decidiu operar o coração primeiro. Então eu pedi para que as minhas sobrinhas não falassem nada para as minhas filhas e para os meus irmãos, para que não falassem nada para ninguém, que Deus ia marcar o momento certo de que isso pudesse ser feito. Eu tinha medo da reação deles pela boca de outras pessoas, sem estar me vendo quanto eu estava bem. E isso aconteceu. Nesse dia eu orei muito a Deus, eu clamei muito, pedi muito, mas muito, muito mesmo, para que Ele criasse a situação para que isso acontecesse. E assim foi feito. Uma semana depois, meus irmãos entraram dentro do meu quarto, do nada. Eu não esperava eles, praticamente já no término da visita, né? Faltando poucos minutos, eles entraram e eu agradeci a Deus. Eu só coloquei os meus olhos para cima e falei: Senhor, muito obrigado, é o momento. Agradeci a Deus, contei para eles o que estava acontecendo e ao contrário, né, do que quando Ele prepara tudo perfeito. A reação que eu temia, né, foi totalmente contrária. Meus irmãos, eles viraram para mim assim: já deu tudo certo, em nome de Jesus. Me abraçaram, me deram força. E assim eles foram embora com aquela, com aquele otimismo, com aquela fé. E eu pedi ao meu esposo para poder fazer uma videochamada com os meus filhos. Primeiro eu reuni eles, pedi para que estivessem todos eles no mesmo local, para que eu pudesse falar. E eu queria que eles me vissem. Eu fiz a videochamada para que eles vissem que eu estava bem. E assim foi feito. Depois disso, a minha filha voltou para o hospital, se internou para a cirurgia. A cirurgia dela foi feita no dia 31 de maio. A gente brincava muito no grupo que a gente fez, que eu falava assim: olha, não dá certo ir as duas não, e como é que vai dividir a família assim, as duas na mesa de cirurgia? Mas Deus é tão bom, que Ele é tão detalhista, sabe? Ele sabia que eu era a mãe e ela era a filha, que Ele se preocupou com a minha preocupação. A minha filha foi um dia antes de mim, mas Ele fez questão de falar assim: olha, a cirurgia dela foi de excelência. Ela está bem. Agora você pode ir. E eu fui para a mesa de cirurgia. Ao contrário do que aconteceu da primeira vez que eu passei pela cirurgia e fiquei 3 dias, entubada, eu mesma não acreditei quando eles tiraram os tubos. Falei: como assim? Eu acabei de entrar na mesa de cirurgia, já estão tirando os tubos de mim. Eu estava lúcida, acordada. E o médico falou assim: a cirurgia foi um sucesso, nós retiramos tudo. E assim foi, eu fiquei muito pouco tempo entubada, eu fiquei pouco tempo no CTI, na UTI. E desci. Alguns dias depois eu desci para o quarto. Como se não bastasse, eu tive uma aceleração no coração. Meu batimento cardíaco foi a 188. Assim que eu desci. Como eu já conhecia os enfermeiros, desde a primeira vez que eu operei, teve o Alan que entrou. Eu deixei eles malucos. Foi um corre-corre, era final de semana, já era de noite. E eles corriam de um lado para o outro porque o meu batimento estava muito alto. E aquilo ali era só a confirmação. Eu lembro que era o plantão da Silvana.
E eu desci sem acesso nenhum, e eles precisavam colocar uma medicação na minha veia. E eu sou péssima de acesso. Eles não conseguiram colocar e tiveram que colocar com escalpo. E foram dosando a medicação até o batimento voltar ao normal. Isso demorou alguns minutos, né? Foram alguns minutos muito tensos. Mas que a mão de Deus sempre esteve ali. E que eu estava com o olho fechado e só falando: Senhor, eu não vou subir. E eu ouvia uma das enfermeiras falando assim: ela tem que subir, ela tem que voltar para a UTI, ela tem que voltar para lá. E eu, em pensamento ali, agarrado a Deus, eu falava: eu não vou subir. O Senhor me desceu, eu não vou subir. E eu não subi. O batimento começou a ser controlado, começou a descer. E eu lembro que depois só ficou eu, Arnaldo e a Silvana. Aí ela falou: neguinha, eu sei que é difícil, mas eu vou ter que colocar um acesso em você. Eu sei o quanto é difícil achar um acesso em você, mas a gente vai conseguir. E eu lembro até hoje, quando a Sil, que é assim que eu a chamo, começou a adorar, porque eu a chamo de voz de trovão. E adorando, eu comecei a adorar junto com ela e o Arnaldo também. E eu nem senti o acesso. E foi assim que Deus fez. Sabe, eu sempre orei a Deus, eu sempre pedi, toda vez que o apóstolo falava assim: coloca a mão no seu coração, coloca a mão onde você tem uma enfermidade e profetiza cura, cancela maldições. E eu lembro que desde a Coruripe eu colocava a mão no meu ventre e no meu coração e falava: Senhor, eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito essa maldição na minha família. Eu não aceito morrer, vou passar por essas doenças. Eu não aceito morrer do coração, muito menos de câncer. Porque é assim que toda a minha família vai embora. Eu cancelo em nome de Cristo Jesus e pelo sangue de Jesus. E isso me vinha à mente. Eu falei: eu cancelei isso, Deus cancelou isso na minha vida. E por incrível que pareça, o que eles dizem que eu tive foi um câncer no coração, né? Que é o mixoma. Mas essa maldição já tinha sido cancelada lá atrás pelo meu Deus, meu Pai. Meu Abba, aquele que provê todos os dias meu fôlego de vida. Por isso, incansavelmente, eu agradeço a Deus toda vez que eu acordo e abro os meus olhos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu sou um milagre. Todos os dias eu sou um milagre. E aí, curtiu o conteúdo? Então se inscreve aqui no canal, curte, comente, compartilha, espalha para geral e vem comigo!